Olá, tudo bem com você? Vou falar hoje sobre bebida alcoólica. Não tem nada a ver com budismo. Não tem nada a ver com budismo. Você quer entender por que eu estou falando isso? Vai até o final desse vídeo para você entender a confusão que está se estabelecendo por causa de não se entender algumas coisas importantes sobre budismo, meditação, conceitos da tradição, tá bom? Mas antes, a vinheta. Ok, bem-vindo. Vamos esclarecer o que está acontecendo. A confusão toda começa a se instalar quando, vou explicar aqui para vocês, eu fiz esse mapinha que vai ficar tudo muito claro, né? Um esclarecimento em relação à questão budista, ensinamentos importantes do budismo, posicionamentos pessoais e a questão do álcool e da bebida alcoólica. Então eu espero que você compreenda a importância desse vídeo e por que ele é feito para poder trazer essas informações para as pessoas, tá bom? A monja Koen, famosa aqui no Brasil, muito contato com a mídia, uma pessoa que traz bastante relevância para a tradição budista, fez recentemente o anúncio de que está em campanha, está sendo paga pela Ambev para fazer um trabalho sobre moderação e autoconhecimento, moderação de bebida alcoólica, né? E isso causou um pouco de confusão nas pessoas, causou um pouco de estranheza, muita decepção em relação à monja Koen, e eu preciso deixar claro assim que nem sempre as posições da Cláudia são posições budistas, e deveriam ser posições de uma monja. Então a gente precisa saber esclarecer um pouco quais são os preceitos budistas, quais as opiniões pessoais da Cláudia, que é o nome de nascença, e quais as posições que uma monja deveria ter seguindo a tradição budista, tá? Porque às vezes se cola tudo na mesma pessoa, como se budismo, Cláudia e monja fossem a mesma coisa. E isso não é, né? Não pode ser, não deveria ser assim. Até para a gente ter clareza, né, dos processos de cada um e aí sim ter autoconhecimento, né, de quem que é monja, de quem que é Cláudia e do que é a tradição, né? A ideia aqui não é falar mal de ninguém, não é fazer nenhuma crítica pessoal, mas esclarecer alguns pontos importantes. E o primeiro ponto que eu quero esclarecer para vocês é este aqui, ó. Existe uma lei que regulamenta a propaganda de bebida alcoólica. Então, você tem aqui que, por exemplo, não é possível vender, né? Não beber, vender bebida alcoólica para menores, né? Essas principais restrições em relação à propaganda de bebida alcoólica estão na Lei 9.294 de 1996. Aí nós temos aqui o seguinte: o artigo 4 da lei diz o seguinte: a publicidade não poderá associar o produto ao esporte olímpico ou de competição, ao desempenho saudável de qualquer atividade, à condução de veículos e a imagens ou ideias de maior êxito ou sexualidade das pessoas. Vou esclarecer para que você tenha entendimento disso. Não é permitido relacionar álcool com desempenho saudável, com saúde, né? Ou êxito. Então, o fato da monja querer relacionar autoconhecimento, ou a Ambev, e usar a monja como instrumento para relacionar a questão da bebida alcoólica com autoconhecimento, é uma propaganda não permitida, é uma propaganda ilegal, né? Se a gente for observar pela lei. Mas vamos seguir em frente, porque a gente vai ver que tem mais confusões nisso que precisaria ser esclarecido, né?
O praticante que quer iniciar no caminho budista, desde a época do Buda, deve seguir 5 preceitos, 5 regrinhas aqui que ele deve seguir para que ele possa se tornar membro da ordem, para que ele possa começar a caminhada. A primeira delas é a Ahimsa, um compromisso com a não violência, um compromisso de reduzir o seu impacto de violência no mundo. O segundo passo é não roubar, né? O compromisso assim, de diminuir a sua ganância, né? De não tomar o que é do outro. O terceiro passo, uma conduta sexual adequada. Existe a conduta sexual dos monges, que é adequada aos monges, a conduta sexual do homem casado, a conduta sexual, né, do jovem. Então existe buscar uma conduta sexual adequada. Existe o não mentir, o compromisso com a verdade, né, o compromisso de buscar a fala verdadeira, né, de buscar as informações, né, verdadeiras. E por último, não ingerir substâncias intoxicantes, quaisquer, né? Então, para iniciar a caminhada, eu não estou falando para ser monge, não estou falando para ser um erudito dentro do budismo, mas sim para qualquer praticante que queira iniciar o caminho budista. Existem esses 5 preceitos. Então, isso é um dado muito importante. E o álcool não se tem uma margem de pode um pouquinho não faz mal. Não tem isso dentro da tradição, né? Isso desde a época do Buda. E vem assim desde então com a tradição budista. O não uso de substâncias que altere a clareza e o estado de consciência é algo muito prejudicial, e o Buda colocou isso logo de entrada dentro dos seus ensinamentos, dentro da sua tradição, tá? Aí nós temos uma outra confusão na propaganda que é feita, dizendo sobre caminho do meio, e que isso seria um ensinamento do caminho do meio, essa coisa de moderação. E lembrando que essa ideia de moderação é algo obrigado pela lei a ser colocado na propaganda das bebidas alcoólicas. A lei obriga, né, citar a necessidade de moderação quando se fizer propaganda de bebida alcoólica. Mas isso não se encaixa dentro do ensinamento budista. Eu vou mostrar para vocês. O ensinamento do caminho do meio do budismo não tem nada a ver com o meio termo, de buscar a média, de buscar a mediana entre extremos. Isso não é o ensinamento do caminho do meio. Porque se fosse, nós deveríamos discutir sobre a questão de qual é o meio termo entre ser honesto e desonesto. Se fosse essa ideia de buscar, então você tem que ser um pouquinho desonesto para buscar esse caminho do meio, esse meio termo? Ou você tem que ser entre ser democrático e ser um nazista, um fascista? Qual é o meio termo disso? É assim, ser democrático, mas de vez em quando um pouquinho de autoritarismo? Isso não é uma posição de meio termo. Não se busca meio termo entre 2 fatores. Isso não é uma posição budista. Você ser meio termo entre a favor e contra as vacinas. Qual é o meio termo disso? Tomar uma dose só. Eu não tomo as 2 doses da vacina que eu precisava, eu tomo uma só. Eu sou budista, caminho do meio. Não existe essa ideia de meio termo como solução para as coisas. A ideia de ser meio termo entre vegetariano e carnívoro. O meio termo entre vegetariano, eu sou budista. Então eu sou vegetariano só nos fins de semana, é o meio termo, só às segundas-feiras que eu como carne. Não é uma posição budista essa? Ou, mais engraçado ainda, qual é o meio termo entre fidelidade e promiscuidade? É você ter poucas amantes? Poucos amantes? É esse o meio termo? Então não se encaixa, não é esse o conceito, tá? Então esses vários exemplos deixam isso claro. E aí nós temos o que então? A visão, a ideia de caminho do meio é a visão que percebe a dualidade na existência e que percebe essa dualidade e vai além da colocação
né, dentro desses extremos da dualidade. Então é perceber o materialismo, as coisas concretas, e o niilismo, o fato passageiro das coisas, e perceber as duas coisas na mesma condição de visão. Isso é a visão do caminho do meio. Então o Buda deu o ensinamento da impermanência para os materialistas. As coisas não permanecem. O que você acha que é importante, que é material, isso não vai permanecer. Por isso que tem o ensinamento da impermanência para essas pessoas, e o ensinamento da compaixão para os nihilistas, né? Porque a dor que as pessoas sentem, ela é muito concreta para quem sente dor. Ela não é, isso vai passar e não dê relevância. Então a compaixão é algo importante, né, para aquelas pessoas que são nihilistas e que isso não é nada, tudo isso vai se transformar, vamos virar cinzas. Não, as coisas são muito concretas para quem está sofrendo, por exemplo. Então, são ensinamentos onde você vai procurar desenvolver uma visão que enxerga esse materialismo e niilismo ao mesmo tempo. Não tem nada a ver com o meio termo, tá? Então, você fala, mas quem é você, Vitor, para estar falando de tudo isso? Eu sou ordenado na tradição do Zen, né? Faço parte de uma igreja da tradição do Zen vietnamita. Eu sou ordenado pelo Thich Nhat Hanh, que é o meu professor, que é o pai do Mindfulness, né? E dentro da ordem, né, eu tenho a posição de professor dentro da ordem, uma espécie de professor, de pastor dentro da ordem, que não é um posicionamento religioso que eu coloco com muita frequência, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas outras funções, mas eu, como representante de uma tradição, eu devo fazer esses esclarecimentos que eu estou trazendo a você. E também estudei muitos anos com o Dalai Lama, especialmente a filosofia do caminho do meio, né? Ensinamentos de Nagarjuna e outros grandes filósofos do budismo do caminho do meio, através do Dalai Lama. Então, eu acho importante trazer esses esclarecimentos e poder separar, né, o que é budismo, o que a tradição budista tem, o que é legal, né, e o que as posições pessoais podem divergir da tradição, mas são posições pessoais, não pertencem à tradição. Se você quiser continuar recebendo esses esclarecimentos, segue o canal, curte o vídeo, repassa para outras pessoas esses esclarecimentos. Eu acho que isso é importante para todos estarem bem informados e bem instruídos. Tá bom? Grande abraço, até mais!